Rogério, o que é que você tem de informação sobre as hostes de Maria nesse presente instante, nesse momento? Segundo que os amigos espirituais puderam me transmitir ao longo, em especial dos anos 80 e 90, e aqui também me baseando em informações que foram recebidas por um outro médium aqui de Natal, talvez o maior médium que eu conheço, que é nosso irmão José de França. As duas maiores falanges espirituais que existem trabalhando nos ambientes espirituais envolvidos com a questão terra seriam as falanges de Maria e de Antônio de Pádua. A falange de Antônio de Pádua se caracteriza por algo inusitado. Boa parte dessa falange é formada por espíritos que se mantêm em forma infantil, ou seja, formada por crianças. A de Maria, não. A de Maria é formada por um sem número de espíritos trabalhadores, socorristas, que literalmente desenvolvem um tipo de trabalho difícil de ser compreendido pela nossa ótica. Mas, por exemplo, alguém desencarna em péssimas condições espirituais, com o foco da sua atenção consciencial voltada para algo aqui na Terra, ou porque sente ódio de alguém, ou seja lá o que for, ou por um crime cometido, pouco importa. Alguém desencarnou, mas o foco da atenção está voltado para as coisas da matéria, então nem percebe que está no mundo espiritual. E se o foco da consciência dessa pessoa estiver voltado para as questões terrenas, devido a crimes, devido a questões que denotam uma certa condição pouco evoluída, seguramente esse espírito fica de pronto sendo viciado por um grupo de entidades negativas que vampirizam esse espírito até que ele desfaleça. Isso às vezes demora anos. Mas muito bem. Esse aqui, esse que desencarnou. Se alguém aqui da Terra pede a Maria, que digamos que é a mãe desse rapaz que desencarnou, pede a Maria que esse seja assistido. É impressionante. Um grupo de socorristas em nome de Maria fica vigiando, não pode fazer nada, mas fica vigiando, fica acompanhando o desenvolvimento do drama desse espírito na espiritualidade, às vezes em ambientes da espiritualidade profundamente desagradáveis, fazendo de modo tal que esse espírito um dia canse, ou que os espíritos negativos um dia cansem de vampirizar esse pobre coitado, mas na hora em que ele sucumbe, na hora em que ele é deixado de lado pela turma trevosa, esses socorristas tomam esse espírito, levam em verdadeiras macas, como a gente vê enfermeiros aqui na Terra trabalhando, para as casas de recuperação da espiritualidade, dão toda uma assistência. Aí alguém haverá de se perguntar, e se ninguém rezar para Maria, esse espírito é assistido? É. Mas de uma outra forma, em outro momento. É óbvio que alguém se lembra dele, mesmo que ninguém reze por ele, o Pai Amantíssimo cuida, vela por cada um de nós. Porém, há esse jogo de mérito, de interferências, e quando alguém reza a Maria, é impressionante como essa equipe, grandiosíssima, tanto em número como em termos de bondade, porque esses espíritos, às vezes, eles desculpem a expressão, eles se metem em regiões que não dá para se trabalhar nessas regiões, porque elas corresponderiam ao que aqui na Terra nós poderíamos chamar de um profundo odor desagradável, choques, dar ânsias de vômito, ou seja, não é nada agradável. Então a equipe de Maria trabalha por aí. A de Antônio de Pádua já é diferente. As crianças, quando penetram em ambientes trevosos, como criança tem aquilo que Jesus chamava de simplicidade, que é o maior patrimônio que uma alma pode ter,
É impressionante a repercussão de várias crianças no estado espiritual entrando num ambiente em que as trevas dominam. As trevas não conseguem ficar muito tempo. Aí essa equipe, ela primeiro passa, limpando, para depois os socorristas chegarem para ajudar. Então, esses espíritos que trabalham na falange de Antônio de Pádua permanecem na forma perispiritual de criança, como também os chamados preto velhos, que são totalmente incompreendidos por aqueles que defendem equivocadamente a pureza doutrinária do espiritismo, não aceitam comunicações de preto velhos em reuniões espíritas. Eu mesmo pude perceber uma vez que um certo preto velho que trabalhava no centro espírita era nada mais nada menos aquele que foi Hipócrates, o pai da medicina na Grécia, mas que por uma questão de treinamento espiritual ou de disciplina espiritual, como ele me disse, ele permanece não na forma perispiritual que ele teve, como viveu na Grécia, mas sim de uma encarnação que ele pediu na África, e de lá saiu, e perispiritualmente ele permanece com a forma como ele teve. Por quê? Segundo o que eles me explicaram, anjos não podem mergulhar em umbrais infernais que existem por aí. Até porque quando um anjo aponta um umbral desse, as trevas tiram de todo jeito e a confusão é grande. Como também crianças aí não penetram. Então um preto velho chega e vai descendo as ribanceiras dos penhascos, ninguém presta atenção a eles, e eles vão de 2 a de 3. Às vezes alguém pede a Maria por alguém que já desencarnou e está no inferno 29, profunda degradação. Então esses pretos velhos vão, descem esses penhascos, sem serem incomodados pelos exércitos trevosos, que às vezes nem os percebem. Aí saem procurando, no meio lá daqueles despojos humanos, perispiritualmente deformados que estão ali, quem é aquele, por quem foi pedido. Também retiram, levam nos braços, que nem macas têm. Isso é um negócio muito complicado. É um nível espiritual que é tão ou quase material, primitivo, quanto o nosso mundo primitivo aqui da carne. Mas tudo isso devido a uma deficiência do foco da atenção do espírito quando deixou o mundo carnal. Há de tudo, em termos de esferas socorristas ou equipes socorristas que trabalham aí por si. Falta trabalhador. É impressionante. Mas não se faz porque não existem espíritos trabalhadores em número suficiente para ajudar a quantidade de espíritos desencarnados, largados por aí, que precisam de ajuda. Porém, isso valeu até o ano 2003, 2004. Desde que foram abertos os últimos grandes bolsões na Ásia e em outra região, de espíritos trevosos e necessitados que estavam ali, entre aspas, aprisionados. Os trabalhos realizados nesses rincões tenebrosos deixaram de existir, já que todos vieram à tona, no que se refere aos ambientes espirituais mais próximos, e o trabalho de, entre aspas, limpeza e assistência está em curso até os dias de hoje, e vai demorar ainda mais de um século para acabar. Rogério, eu fiz essa pergunta porque, por 2 vezes em minha casa, né, em momentos distintos, uma primeira vez em função de oração pela madrugada, eu vi uma imagem, né, que a gente consegue, é assim que eu consigo traduzir, uma imagem pequena de Maria, e poucos dias depois eu vi isso com os olhos espirituais, né, a imagem positiva dela em minha casa. Isso não me assustou, mas me surpreendeu, né? E eu tenho uma ligação muito forte, né, com esse ser chamado Maria, tá? E francamente isso em nível espiritual me traz assim boas recordações, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque a gente fala muito em outros espíritos, na verdade, né? E esquece esse ser que tem uma importância enorme para a humanidade. Nem tanto assim.
nem tanto assim.